Meu nome é Thomas Mitchell e durante 3 longos anos fui o arquiteto particular de Sarah Winchester. O que vou revelar hoje nunca foi documentado oficialmente, enterrado junto com contratos de confidencialidade que assinei em sangue, literalmente. A mansão Winchester não era apenas uma casa maluca construída por uma viúva excêntrica perdida na dor. Era uma prisão elaborada. Uma prisão construída tijolo por tijolo, quarto por quarto, para os mortos que se recusavam a partir. Em março de 1886, aos 34 anos, fui contratado para supervisionar as renovações permanentes da mansão Winchester em San José, Califórnia. Sarah Winchester me ofereceu um salário 3 vezes superior ao valor de mercado, uma fortuna que qualquer arquiteto mataria para receber. Mas havia condições que hoje reconheço como sinais de alerta que ignorei por ganância. Primeira condição, eu nunca poderia questionar suas ordens arquitetônicas, por mais absurdas que parecessem. Segunda, a construção nunca poderia parar, nem mesmo por um dia, sob nenhuma circunstância. Terceira, eu nunca poderia falar sobre o que presenciasse durante as madrugadas, quando Sarah conduzia suas inspeções particulares. E quarta condição, a mais estranha de todas, eu deveria manter um diário detalhado de cada alteração, mas nunca poderia revelá-lo enquanto ela estivesse viva. Sarah morreu há 40 anos. Hoje, finalmente, vou quebrar esse pacto macabro. Era uma aposta arriscada que seus contemporâneos consideravam loucura. Mas Oliver viu algo que outros não viram: o potencial devastador de uma arma que podia disparar múltiplas vezes sem recarregar. Em 1866, ele reformulou completamente a empresa, rebatizando-a como Winchester Repeating Arms Company. O primeiro rifle Winchester, modelo 1866, revolucionou não apenas a caça, mas a própria natureza da guerra e da conquista territorial. A arma que conquistou o Oeste. Esse era o slogan orgulhoso da empresa. Mas por trás dessa glória comercial se escondiam números aterrorizantes. Entre 1866 e 1880, os rifles Winchester foram responsáveis por pelo menos 50 mil mortes documentadas. Soldados da Guerra Civil, nativos americanos em massacres como Wounded Knee, bandidos, xerifes, civis inocentes em tiroteios urbanos. William Wirt Winchester, filho de Oliver, casou-se com Sarah Lockwood Pardee em 1862. Sarah era uma mulher culta, educada no Connecticut, fluente em 4 idiomas e pianista talentosa. Ela sabia exatamente de onde vinha o dinheiro da família, e isso a assombrava muito antes de se tornar viúva. Em cartas privadas encontradas décadas depois, Sarah escreveu para sua irmã: "Cada centavo que gastamos foi banhado em sangue. Há noites em que ouço os gritos daqueles que nunca voltaram para casa por causa dos rifles que colocamos no mundo." Quando William morreu em 1881, vítima de tuberculose aos 43 anos, Sarah herdou não apenas uma fortuna de $20 milhões, equivalente a 500 milhões hoje, mas também as ações da empresa. Tecnicamente, ela se tornou uma das mulheres mais ricas da América. Praticamente, ela se tornou cúmplice de cada morte futura causada pelos rifles Winchester. O casal havia perdido um bebê, Annie, em 1866, apenas 42 dias após o nascimento. Sarah sempre acreditou que a morte da filha foi uma punição divina pelo negócio sangrento da família. Com a morte do marido, essa culpa se transformou em obsessão paranoica. Em 1884, após consultar uma médium em Connecticut chamada Adam Coons, cujos registros de sessão foram preservados e são perturbadores de ler, Sarah tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela vendeu sua propriedade em New Haven, despediu todos os empregados e partiu para a Califórnia. Não estava fugindo da dor. Estava cumprindo ordens.
Ela comprou uma modesta propriedade de 8 quartos na Winchester Boulevard. Ironia do destino ou escolha deliberada, o endereço já levava o nome da família. A casa custou $5.000, uma pechincha para alguém de sua riqueza. Mas Sarah não estava interessada no que a casa era. Estava interessada no que ela poderia se tornar. Em setembro de 1884, apenas 3 semanas após a mudança, começou uma operação de construção que desafiava toda lógica. Sarah contratou inicialmente 12 operários com uma condição inédita. Trabalhariam em turnos de 8 horas, mas a construção nunca pararia. 3 turnos por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os vizinhos inicialmente pensaram que fosse um projeto de expansão normal, mas conforme os meses passaram, ficou claro que algo muito estranho estava acontecendo. A casa crescia, mas não de forma lógica. Novos quartos apareciam em locais impossíveis, escadas eram construídas e depois muradas. Corredores surgiam do nada, levando lugar nenhum. Em janeiro de 1885, Sarah contratou seu primeiro arquiteto, um homem chamado James Sullivan. Ele durou exatos 73 dias. Em sua carta de demissão, Sullivan escreveu: Mrs. Winchester não está construindo uma casa. Ela está construindo um labirinto para confundir o diabo em pessoa. 3 arquitetos se seguiram, todos pedindo demissão em menos de 6 meses. Alguns alegavam que Sarah recebia visitas noturnas que influenciavam dramaticamente os planos de construção. Outros reclamavam de instruções impossíveis de executar. Construa uma escada que não leve a lugar nenhum, ou instale uma porta que abra para o vazio. Foi então que Sarah decidiu que precisava de alguém diferente, alguém disposto a fazer perguntas e seguir ordens sem questionar. Alguém jovem o suficiente para ser moldado às suas necessidades. Alguém como eu. O anúncio que ela publicou no San Francisco Chronicle em fevereiro de 1886 era peculiar. Procura-se arquiteto jovem, solteiro, sem família local. Deve estar disposto a trabalhar horários não convencionais e seguir especificações exatas sem questionamentos. Salário excepcional para o candidato certo, descrição absoluta exigida. Eu estava recém-formado pela University of California, desesperado por trabalho e impressionado pelo salário oferecido. Quando me apresentei para a entrevista em 15 de março de 1886, não fazia ideia de que estava assinando um contrato com forças que ainda hoje não compreendo completamente. Sarah Winchester me recebeu na sala de estar principal, uma sala que, descobri depois, ela mandaria demolir e reconstruir 7 vezes durante minha permanência. Ela era menor do que esperava, provavelmente 1,52 de altura, vestida de luto rigoroso, mesmo 5 anos após a morte do marido. Mas eram seus olhos que impressionavam. Intensos, alertas, como se estivesse constantemente ouvindo algo que eu não podia perceber. Senhor Mitchell, ela disse, sua voz surpreendentemente firme para uma mulher de aparência tão frágil. Preciso que compreenda a natureza única deste projeto. Não estou construindo uma casa para os vivos. Estou construindo um monumento aos mortos. E os mortos têm exigências muito específicas. Inicialmente, interpretei isso como uma metáfora elaborada. Uma viúva rica honrando a memória do marido através da arquitetura. Estava completamente enganado. Sarah me conduziu através da casa, mostrando alterações já em andamento. No segundo andar, operários estavam construindo uma escada que terminava abruptamente no teto. Os espíritos me disseram que esta escada confundirá as energias negativas. Ela explicou naturalmente, como se estivesse discutindo a cor das cortinas. Espíritos? Perguntei, tentando manter um tom profissional. As vítimas dos rifles Winchester, ela respondeu sem hesitação. Eles me visitam todas as noites às 2 da manhã. Homens que morreram na guerra civil.
mulheres que perderam filhos, crianças nativas americanas massacradas em reservas. Todos eles têm algo a dizer sobre como esta casa deve ser construída. Minha primeira reação foi preocupação com a sanidade mental de minha empregadora. Mas Sarah antecipou minhas dúvidas. Sr. Mitchell, sei que soa como delírio de uma mulher em luto, mas vou lhe mostrar algo que mudará sua perspectiva. Ela me levou a um pequeno escritório no primeiro andar, trancado com 3 fechaduras diferentes. As paredes estavam cobertas com plantas arquitetônicas, mas não eram plantas normais. Eram desenhos extremamente detalhados de alterações específicas, todos escritos numa caligrafia que claramente não era de Sarah. Recebo estas instruções todas as segundas-feiras, ela explicou, me mostrando pilhas de papéis organizados por data. Sempre às 6 da manhã, encontro novos planos debaixo da minha porta, planos que descrevem exatamente o que deve ser construído na semana seguinte. Examinei os documentos. A caligrafia variava dramaticamente. Algumas instruções eram escritas em letra cursiva elegante, outras em traços grosseiros, quase ilegíveis. Algumas estavam em inglês perfeito, outras continham erros gramaticais que sugeriam que o autor não era nativo da língua. Mas todas tinham uma característica em comum: precisão técnica impressionante. Quem quer que estivesse escrevendo essas instruções entendia profundamente de arquitetura, engenharia estrutural e até mesmo de acústica avançada. Como você explica isso? Perguntei genuinamente intrigado. Não explico, Sarah respondeu. Apenas obedeço. Porque quando tentei ignorar as instruções uma única vez, em outubro de 1884, coisas terríveis aconteceram. Ela me contou sobre a primeira e única vez que decidiu não seguir as orientações espirituais. Os planos indicavam a construção de um quarto octogonal no 3º andar, mas Sarah achou a ideia arquitetonicamente desagradável e ordenou aos operários que construíssem um quarto retangular convencional. Na manhã seguinte, 3 operários sofreram acidentes graves. Um caiu de uma escada, quebrando ambas as pernas, outro foi atingido por uma viga que se soltou inexplicavelmente. O terceiro cortou a mão tão profundamente com uma serra que quase perdeu 2 dedos. Coincidência? Sarah perguntou, me fitando intensamente. Talvez, mas naquela mesma noite recebi instruções muito claras. A desobediência tem consequências. Construa o que pedimos, ou mais sangue será derramado. Sarah demoliu o quarto retangular e construiu exatamente o que havia sido solicitado. Nunca mais houve acidentes graves na propriedade. Pelo menos não quando ela seguia as instruções à risca. As instruções que recebi pareciam um teste de minha flexibilidade profissional. Construir uma porta a 3 metros do chão, instalar uma janela no chão de um corredor, criar uma escada com degraus de alturas propositalmente desiguais. Cada projeto vinha acompanhado de especificações técnicas extremamente detalhadas e, invariavelmente, incluía o número 13. 13 degraus numa escada, 13 janelas numa sala, 13 ganchos numa parede. Sarah explicou que o número tinha significado especial para os espíritos. Era o número da transformação e da passagem entre mundos. Mas foi na segunda semana que presenciei minha primeira experiência verdadeiramente inexplicável. Era uma terça-feira, 23 de março de 1886, às 2h15 da manhã. Eu tinha ficado trabalhando até tarde, revisando plantas para o dia seguinte, quando ouvi sons de construção vindos do 3º andar. Assumindo que fosse o turno noturno, subi para coordenar os trabalhos. O corredor do 3º andar estava completamente escuro e silencioso, mas os sons de martelo continuavam, claros e ritmados, vindos de uma sala que eu sabia estar vazia. Quando abri a porta, encontrei Sarah sozinha, usando um martelo dourado pequeno, batendo metodicamente numa parede que não existia. Mrs. Winchester, chamei suavemente, preocupado que estivesse sonâmbula.
Ela se virou para mim com olhos completamente alertas. Sr. Mitchell, que bom que está aqui. Eles estão me mostrando onde a próxima parede deve ser construída. Pode ver as marcações? Olhei para onde ela apontava. A parede estava lisa, sem qualquer marca visível, mas Sarah continuou batendo o martelo em pontos específicos, como se seguisse um padrão invisível. Aqui, ela disse batendo 3 vezes. E aqui, e aqui. Mais 3 batidas. 13 pontos de ancoragem para uma parede que separará os vivos dos mortos. No dia seguinte, quando mostrei aos operários onde Sarah havia marcado a parede, descobrimos algo perturbador. Cada ponto onde ela havia batido o martelo correspondia exatamente à localização de vigas de sustentação ocultas na estrutura existente. Não havia como ela saber onde estavam essas vigas sem equipamentos de detecção que não existiam na época. As semanas seguintes trouxeram descobertas ainda mais desconcertantes. Sarah recebia as instruções misteriosas todas as segundas-feiras, mas os detalhes eram implementados com uma precisão que sugeria conhecimento íntimo da propriedade. Em abril de 1886, as instruções pediram a criação de um corredor de confusão. Um labirinto de passagens interconectadas projetadas para desorientar energias malévolas. O design era geometricamente complexo, envolvendo ângulos não euclidianos que desafiavam meu treinamento arquitetônico. Mas quando começamos a construção, descobrimos que o layout proposto evitava perfeitamente uma série de problemas estruturais que eu não havia detectado nas plantas originais. O corredor serpenteia ao redor de uma viga de sustentação crucial que teria sido comprometida por qualquer outro design. Como as instruções poderiam prever isso? Maio trouxe a ordem mais bizarra até então. Construir uma sala com 7 níveis diferentes no chão. Cada seção deveria ter exatamente 13 centímetros de diferença de altura da anterior, criando uma espécie de anfiteatro em miniatura que não servia a nenhum propósito aparente. Quando questionei Sarah sobre a funcionalidade da sala, ela me disse: é uma sala de julgamento. Os espíritos se reunirão aqui para decidir quais outras almas devem se juntar a eles. A construção dessa sala revelou outro mistério. Ao escavar as fundações para os diferentes níveis, encontramos uma série de objetos enterrados: balas de rifle Winchester, fotografias de pessoas desconhecidas e 13 moedas de prata datadas de 1866. O ano em que a Winchester Repeating Arms Company foi fundada. Ninguém havia enterrado esses objetos intencionalmente. Eles simplesmente estavam lá, como se o próprio solo tivesse guardado memórias das vítimas dos rifles Winchester. Mas chegou a hora de você ver por si mesmo de onde vêm os planos. O quarto octogonal no 3º andar havia sido concluído conforme as especificações originais. 8 paredes de igual tamanho, cada uma com uma janela posicionada para captar luz em momentos específicos do dia. No centro, uma mesa redonda feita de madeira de carvalho, com 13 cadeiras dispostas ao redor. Sarah me explicou o protocolo. Eu deveria permanecer silencioso, não importa o que ouvisse ou visse. Deveria sentar-me numa cadeira específica, a 13ª, e observar sem interferir. E, mais importante, deveria manter um registro escrito de tudo que presenciasse. À meia-noite exata, Sarah acendeu 13 velas dispostas em candelabros específicos. A iluminação criava sombras dançantes nas paredes octogonais, fazendo o quarto parecer maior e mais sombrio do que realmente era. Às 2 da manhã, Sarah começou a falar numa voz baixa e monótona. Estamos aqui. Estamos prontos para ouvir. Falem através de nós. Por 15 minutos nada aconteceu. Eu começava a me sentir ridículo, sentado no escuro observando uma mulher falar sozinha, mas então as velas começaram a vacilar simultaneamente, apesar da ausência total de vento.
A temperatura do quarto caiu visivelmente. Meu hálito se tornou visível e eu podia sentir o frio penetrando através da roupa. Sarah, no entanto, parecia não ser afetada pela mudança de temperatura. E então eu ouvi. Não eram vozes no sentido convencional. Era mais como sussurros vindos de todas as direções, simultaneamente, criando um murmúrio coletivo que era impossível ignorar. Inicialmente, as palavras eram ininteligíveis, mas gradualmente começaram a formar frases. A sala, próxima sala, deve ter 7 portas. Escada, que não leva a lugar nenhum. Confundir, os caçadores. Eles vêm, de noite, procurando. Vingança. Sarah pegou o papel e começou a escrever furiosamente, suas mãos se movendo numa velocidade que parecia impossível. A caligrafia que emergia não era dela. Era a mesma caligrafia desconhecida que eu havia visto nas instruções anteriores. Durante 2 horas, Sarah continuou escrevendo, pausando apenas para virar páginas. As vozes sussurrantes continuavam, às vezes se tornando mais altas, às vezes desaparecendo completamente. Em vários momentos, eu jurava ouvir nomes sendo chamados: William, Anne, Thomas. Quando ouvi meu próprio nome, senti um arrepio percorrer minha espinha. As vozes sabiam que eu estava ali. Às 4 da manhã, o fenômeno parou abruptamente. As velas pararam de vacilar, a temperatura voltou ao normal e o silêncio retornou ao quarto. Sarah colocou a caneta na mesa e olhou para mim com olhos exaustos. Agora você entende, ela disse simplesmente. Eles não são produto da minha imaginação. Eles são reais e eles têm exigências específicas. Examinei as páginas que Sarah havia escrito. Eram plantas arquitetônicas detalhadas para modificações na mansão, incluindo especificações técnicas que exigiriam conhecimento de engenharia avançada. Havia também listas de materiais, cronogramas de construção e até mesmo previsões meteorológicas para a semana seguinte. Mas o mais perturbador eram os nomes listados no final de cada página. Centenas de nomes, organizados em colunas cuidadosas. Nomes de pessoas que, Sarah explicou, foram mortas por rifles Winchester ao longo dos anos. Como você conseguiu todos esses nomes? Perguntei. Eu não consegui, Sarah respondeu. Eles se apresentam. Cada espírito que vem me visitar diz seu nome, como morreu, e o que quer que eu construa em sua memória. Durante as semanas seguintes, comecei a pesquisar alguns dos nomes nas listas. Para meu horror, descobri que muitos deles correspondiam a vítimas reais de violência armada documentada em jornais da época. Soldados mortos na Guerra Civil, civis mortos em tiroteios urbanos, nativos americanos mortos em conflitos territoriais, todos mortos por rifles Winchester. Como Sarah poderia ter acesso a essa informação? Muitas dessas mortes aconteceram em locais remotos, nunca relatadas em jornais nacionais. Algumas das vítimas eram crianças, cujos nomes nunca foram registrados oficialmente, e ainda assim lá estavam, escritas na caligrafia misteriosa que emergia durante as sessões noturnas. Não era aleatoriedade supersticiosa, era um sistema de codificação complexo. Salas com 13 janelas sempre ficavam viradas para o leste. Escadas com 13 degraus sempre terminavam em portas trancadas. Corredores com 13 metros de comprimento sempre levavam aos quartos onde Sarah conduzia suas sessões. Em julho de 1886, as instruções pediram a construção de uma sala de espelhos, um quarto hexagonal com espelhos cobrindo 5 das 6 paredes. A 6ª parede deveria permanecer nua, pintada de preto absoluto. Sarah explicou que os espelhos permitiriam que os espíritos se vissem uns aos outros, enquanto a parede preta serviria como portal de entrada para novos visitantes. A construção desta sala revelou outro aspecto perturbador do projeto. Quando os espelhos foram instalados, eles criaram reflexos infinitos que produziam um efeito desorientador.
Mas o mais estranho era que algumas das imagens refletidas não correspondiam ao que estava fisicamente presente no quarto. Em várias ocasiões, trabalhando na sala durante o dia, eu jurava ver movimentos nos espelhos que não podiam ser explicados por nossa presença, sombras que se moviam independentemente, formas humanas que apareciam e desapareciam nos reflexos infinitos. Sarah observou minha perturbação e ofereceu uma explicação que ainda me assombra. Os espelhos não refletem apenas o que é, Sr. Mitchell. Eles refletem o que foi e o que ainda está presente entre nós. Agosto trouxe a instrução mais tecnicamente impossível até então: construir uma escada que subisse para baixo. As especificações eram geometricamente contraditórias, pedindo uma estrutura que ascendesse fisicamente enquanto levava o usuário a um nível inferior da casa. Depois de semanas tentando resolver o enigma arquitetônico, Sarah me mostrou a solução. A escada deveria ser construída numa curva espiral específica, com cada degrau ligeiramente inclinado, para criar uma ilusão óptica. O resultado era uma escada que parecia subir quando vista de baixo, mas na verdade levava a um porão oculto que ninguém além de Sarah sabia que existia. Este porão secreto se tornou minha descoberta mais perturbadora. Era um quarto subterrâneo de aproximadamente 50 metros quadrados, completamente isolado do resto da casa. As paredes eram cobertas com centenas de fotografias, todas de pessoas que eu não reconhecia, mas que Sarah identificou como vítimas dos rifles Winchester. Como você conseguiu todas essas fotografias? Perguntei, examinando as imagens. Muitas pareciam ser fotografias post-mortem, uma prática comum na era vitoriana, mas outras mostravam pessoas claramente vivas. Elas aparecem. Sarah respondeu vaguamente. De tempos em tempos, encontro novas fotografias debaixo da minha porta, junto com as instruções de construção. Os espíritos querem que eu me lembre de seus rostos. Comecei a suspeitar que alguém estava fornecendo essas fotografias para Sarah, mas nunca consegui identificar quem. A propriedade era constantemente vigiada e todos os visitantes eram registrados. Não havia como alguém entregar material sem ser detectado. A funcionalidade real da mansão começou a fazer sentido conforme eu compreendia os padrões. Não era uma casa maluca construída por capricho. Era um labirinto meticulosamente planejado, projetado para confundir e desorientar qualquer um que tentasse navegar por ela sem conhecer os códigos ocultos. Corredores que pareciam levar a quartos específicos, na verdade, faziam curvas sutis que redirecionavam o visitante para salas completamente diferentes. Escadas que aparentavam ir para o segundo andar, na verdade levavam ao terceiro. Portas que pareciam ser entradas principais eram, na verdade, saídas que davam para jardins labirínticos. Sarah havia criado uma fortaleza arquitetônica onde apenas ela conhecia todos os segredos, e cada segredo havia sido ditado pelos sussurros que ela ouvia todas as madrugadas. Em setembro, presenciei Sarah prever com precisão assustadora um acidente que quase aconteceu. Ela cancelou abruptamente a construção de uma viga de sustentação específica, alegando que eles haviam advertido sobre sangue derramado se continuássemos. 3 dias depois, descobrimos que a viga teria colapsado devido a um defeito na madeira que nenhum de nós havia detectado. Como ela poderia saber? Como as instruções misteriosas conseguiam prever falhas estruturais antes que se tornassem aparentes? Em outubro de 1886, recebemos a visita de William Converse, primo do falecido marido de Sarah e representante informal dos interesses financeiros da família Winchester. William chegou de Connecticut numa missão clara: convencer Sarah a vender a propriedade na Califórnia e retornar ao convívio familiar no leste. Ele trouxe consigo documentos legais que questionavam a competência mental de Sarah para administrar sua fortuna.
Esta construção, ele disse, gesticulando em direção aos quartos impossíveis, é evidência clara de instabilidade mental. Sarah está desperdiçando uma fortuna familiar em caprichos arquitetônicos que não servem a nenhum propósito prático. Sarah recebeu William com cortesia fria, mas firmemente se recusou a discutir a venda da propriedade. Em vez disso, ela ofereceu hospedá-lo na mansão por uma semana para que pudesse compreender adequadamente a natureza do projeto. William aceitou, provavelmente esperando documentar evidências adicionais da instabilidade mental de Sarah. Ele não fazia ideia do que estava se metendo. Na primeira noite, William foi acomodado no quarto azul, uma suíte elegante no segundo andar que parecia perfeitamente normal durante o dia. Sarah não mencionou que este quarto ficava diretamente abaixo do quarto octogonal, onde ela conduzia suas sessões noturnas. Por volta das 2 horas da manhã, William começou a ouvir os sons que se tornaram familiar para todos nós. Passos no andar de cima, murmúrios indistintos e, ocasionalmente, o som de móveis sendo arrastados. Quando desceu para investigar, encontrou apenas corredores escuros e silenciosos. Na segunda noite, William relatou ter ouvido vozes claras conversando no quarto ao lado do seu. Quando investigou, descobriu que o quarto estava vazio e trancado, e, segundo Sarah, não havia sido usado em meses. Na terceira noite, William acordou encontrando sua porta completamente trancada por fora, apesar de ter certeza de que havia deixado ela destrancada. Ele gritou por ajuda até que Sarah apareceu com uma lanterna, alegando que, às vezes, as fechaduras antigas emperram com a umidade noturna. Na quarta noite, William decidiu ficar acordado para documentar os fenômenos estranhos. Armado com papel e caneta, ele registrou meticulosamente cada som, cada movimento de sombra, cada rajada de vento inexplicável que parecia vir de dentro das próprias paredes. Suas anotações, descobertas décadas depois em seus pertences pessoais, revelam uma mente racional lutando contra experiências que desafiavam toda lógica. Passos distintos no corredor às 2h17. Investiguei. Corredor vazio. Retornei ao quarto. Passos agora no andar de cima, diretamente sobre minha cabeça. Subi as escadas. Nada. É como se a casa estivesse brincando comigo. Na quinta manhã, William procurou Sarah para uma conversa franca. Sarah, ele disse, preciso entender o que está acontecendo nesta casa. Estes fenômenos são resultado de algum mecanismo que você instalou? Algum tipo de truque para assustar visitantes indesejados? Sarah o encarou com aquela expressão serena que se tornara sua marca registrada. Você viajou 3.000 milhas para questionar minha sanidade mental, William. Agora me diga, depois de 5 noites nesta casa, você ainda acredita que eu sou louca? Ou será que há coisas neste mundo que sua educação em Yale não consegue explicar? William permaneceu em silêncio. Os mortos não respeitam seus documentos legais. Sarah continuou calmamente. Eles não se importam com suas ações da empresa ou com a aprovação da sociedade de Connecticut. Eles querem apenas paz, e eu lhes dou isso através desta construção contínua. Cada martelo que bate, cada prego que entra na madeira é uma oração, uma oferenda, um pedido de perdão pelos males causados pelos rifles Winchester. Na sexta manhã, William arrumou suas malas em silêncio. Antes de partir, ele deixou uma carta sobre a mesa da cozinha, não para Sarah, mas para seus próprios arquivos familiares. Após investigação pessoal extensiva, considero Sarah Winchester mentalmente competente e plenamente capaz de administrar seus próprios assuntos. Recomendo que a família encerre qualquer questionamento legal sobre sua capacidade. Algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas. William Converse nunca mais voltou à Califórnia e nunca mais falou publicamente sobre sua semana na casa Winchester. Mas seus descendentes relatam que, pelo resto de sua vida, ele mantinha todas as portas de sua própria casa destrancadas durante a noite
e nunca mais conseguiu dormir em quartos localizados em andares superiores. A vitória de Sarah sobre o representante da família Winchester estabeleceu um precedente que duraria décadas. A casa Winchester era território dela, e as regras normais da sociedade não se aplicavam dentro daquelas paredes em constante transformação. O grande terremoto de São Francisco, sentido em toda a região da Bahia, atingiu a mansão Winchester com uma fúria particular. O ala frontal de 7 andares, a parte mais alta e ornamentada da casa, desabou completamente, levando consigo décadas de trabalho meticuloso. Sarah estava, como sempre, no quarto octogonal quando o terremoto começou. Segundo relatos de trabalhadores que chegaram logo após o amanhecer, ela foi encontrada calma e ilesa entre os escombros, como se uma bolha invisível de proteção a tivesse preservado. Mas foi o que os escombros revelaram que mudou para sempre nossa compreensão da casa Winchester. Nos destroços do ala frontal, os trabalhadores descobriram algo extraordinário, uma sala secreta, oculta no centro da estrutura desabada, contendo centenas de documentos pessoais de Sarah, cartas nunca enviadas, diários íntimos e, mais importante, plantas arquitetônicas detalhadas de toda a mansão. Estas plantas revelaram a verdade chocante. Cada erro de construção, cada escada que terminava no teto, cada porta que abria para o vazio, cada corredor em zigue-zague havia sido meticulosamente planejado. A casa Winchester não era o produto de uma mente perturbada. Era um labirinto espiritual projetado com precisão matemática. Nos diários secretos de Sarah, descobertos entre os escombros, encontramos esta passagem reveladora, datada de 1894. Eles não compreendem que cada impossibilidade arquitetônica é uma passagem espiritual. As escadas que sobem para lugar nenhum levam as almas perdidas para longe dos vivos. As portas que abrem para paredes sólidas são portais de contenção. Cada beco sem saída é uma armadilha cuidadosamente construída para espíritos inquietos. Não estou construindo uma casa. Estou construindo uma prisão espiritual para conter as almas daqueles que morreram pelos rifles Winchester. A revelação era assombrosa. Por 36 anos, Sarah Winchester havia construído não um monumento à loucura, mas o mais elaborado dispositivo de contenção paranormal já concebido. Cada erro era intencional. Cada capricho arquitetônico servia a um propósito místico específico. Mas o terremoto havia quebrado muito mais que madeira e vidro. Havia rompido as barreiras espirituais que Sarah havia passado décadas construindo. Nas semanas seguintes ao desastre, trabalhadores relataram uma mudança dramática na atmosfera da casa. Os fenômenos paranormais, antes confinados a horários e locais específicos, agora ocorriam livremente durante o dia e a noite. Sarah, agora com 67 anos e visivelmente abalada pela primeira vez em décadas, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela ordenou que a ala frontal destruída fosse selada permanentemente, em vez de reconstruída. Tábuas foram pregadas sobre os escombros, criando uma tumba arquitetônica para os segredos que haviam sido expostos. Algumas coisas, ela disse ao capataz, são melhor deixadas enterradas. Sarah Winchester continuou vivendo na mansão por mais 16 anos após o terremoto, mas nunca mais tocou em martelo ou serra. A construção constante que havia definido sua vida por 4 décadas chegou ao fim naquele dia fatídico de abril. Ela havia cumprido seu propósito, ou talvez, simplesmente, não tivesse mais forças para continuar contendo forças que haviam crescido além de seu controle. Quando Sarah morreu em seu sono, em 5 de setembro de 1922, ela foi encontrada em sua cama no quarto octogonal, cercada pelas plantas arquitetônicas que haviam sido recuperadas dos escombros de 1906. Em sua mesa de cabeceira, uma última carta, nunca enviada,
dirigida ao espírito de seu falecido marido. Meu querido William, por 54 anos, carreguei o peso das almas perdidas pelos nossos rifles. Construí para elas um lar, uma prisão, um santuário, não sei mais qual. Apenas sei que meu trabalho está completo. Que outros julguem se foi loucura ou redenção. Eu escolhi amor onde outros viram apenas lucro, e talvez isso seja suficiente. A casa Winchester permanece até hoje como Sarah a deixou naquela manhã de setembro de 1922, um labirinto de 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas e 47 escadas, algumas das quais ainda levam a lugar nenhum. Mas agora sabemos que cada impossibilidade arquitetônica foi um ato deliberado de uma mulher determinada a equilibrar as escalas da justiça cósmica, um quarto impossível de cada vez. Visitantes modernos ainda relatam fenômenos inexplicáveis na mansão. Passos ecoando em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas, sussurros em quartos desertos. Mas agora entendemos que estes não são sinais de assombração. São evidências de que o projeto de Sarah Winchester funcionou exatamente como ela planejou. A casa Winchester não é uma casa mal assombrada. É uma obra-prima de contenção espiritual, um monumento arquitetônico ao poder da redenção e o legado duradouro de uma mulher que escolheu carregar o peso dos pecados de sua família até que a morte finalmente a libertasse de sua vigília solitária. Sarah Winchester não era louca. Ela era, talvez, a pessoa mais sã em uma família que havia lucrado com a morte por gerações. E sua casa impossível permanece como prova de que, às vezes, para consertar o mundo, você deve primeiro construir um lugar onde as impossibilidades possam existir.